Alguém lembra da redução, em alguns casos, da maioridade penal de 18 para 16 anos? O brasileiro tem a memória curta, infelizmente. Então vamos lembrar como políticos não ligam para o seu povo. Vejam que os políticos só legislam em causa própria, enriquecem ilicitamente, ficam impunes, enquanto a população está sendo dizimada. O projeto de maioridade penal foi engavetado no Senado, pois muitos senadores são contra a diminuição da maioridade penal, e dificilmente a proposta passaria no Senado. Enquanto isso, a população sofre na mão de menores que matam pais de família sem o menor pudor, sabendo que não serão punidos. Vejam alguns casos. Benedito Ramos da Silva, assassinado por um menor que queria roubar a moto dele. Na porta da delegacia, a revolta da família e de amigos. Foi pelas mãos de um adolescente de 17 anos que o comerciante de 56 foi assassinado. Tudo aconteceu em plena hora do almoço na porta desta faculdade em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. O atirador estava acompanhado de um comparsa da mesma idade. O alvo da dupla era a moto de Benedito, uma XT 660, muito cobiçada pelos marginais por ser muito rápida, ideal para fugas. Datena, a vítima trabalhava aqui nesta faculdade. Ele era o dono da cantina. Por volta de meio-dia, mais ou menos, o Benedito resolveu sair porque precisava buscar algumas mercadorias. Quando ele se aproximava da motocicleta dele, que estava estacionada aqui do lado de fora, foi rendido pelos dois bandidos menores de idade que se aproximaram a pé. Um dos criminosos, Datena, estava armado e atirou no comerciante. Um único tiro, que entrou pela axila e atravessou o peito de Benedito. Depois disso, os bandidos fugiram, levando a moto. Um crime bárbaro cometido por dois menores em Porto Alegre. Um fisioterapeuta foi morto com 5 tiros depois de sofrer um sequestro relâmpago. Os assassinos foram presos com o carro da vítima e confessaram a execução. Um tem 14, o outro tem 17 anos de idade. 14 e 17 anos. São essas as idades dos assassinos do fisioterapeuta Rodrigo Schmidt da Rosa, de 32 anos. A dupla fez o sequestro relâmpago do rapaz na sexta-feira e depois o executou com 5 tiros. O motivo alegado para a polícia é de que eles não queriam ser reconhecidos pela vítima. Eles renderam ele, um deles saiu dirigindo o carro, o outro foi com a vítima no banco de trás. Como eles viram que a vítima ia reconhecê-los, eles decidiram, no meio do caminho, que eles iam matá-lo. Por volta das 6 horas da manhã de sexta-feira, Rodrigo trouxe a esposa à estação rodoviária de Porto Alegre, como costumava fazer quase todos os dias, já que a mulher trabalha em uma cidade na região carbonífera do estado. Mas, no caminho de volta para casa, a algumas quadras daqui, foi abordado por 2 menores de idade. Fizeram 5 saques, no valor total de R$ 1.500 da vítima. Ele ia fazer um atendimento, só que depois disso ele desapareceu e a família ficou preocupada, procurou a polícia, registrou a ocorrência de desaparecimento e aí começaram as buscas. Depois dos saques nos caixas eletrônicos da região, os criminosos rodaram por horas com o carro da vítima. Sem ter notícias de Rodrigo, a irmã Juliana chegou a pedir ajuda nas redes sociais. A tragédia foi confirmada horas mais tarde. O corpo do fisioterapeuta foi encontrado às margens de uma rodovia estadual em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O jovem de 14 anos foi pego dirigindo o veículo roubado, confessou o crime e entregou a localização do comparsa, de 17 anos. Rodrigo era uma pessoa querida entre os pacientes e os colegas. Era sempre visto com um sorriso no rosto. Foi muito difícil trabalhar porque todos os pacientes estavam perguntando por ele. A dupla que matou o fisioterapeuta vai cumprir medida socioeducativa. Da instituição para menores, sairá em no máximo 3 anos, sem qualquer registro de antecedentes criminais. E é isso que me fez chorar muitas vezes hoje durante o dia, porque tu sente a dor da família e tu sabe que nada vai acontecer.